Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovanna e tá começando agora mais um episódio do Bifas Podcast. E como sempre, vocês já sabem, né? Por aqui, se vocês querem ser os primeiros, precisam ser rápidos. Como é que vocês estão, meus bens? Ai, meu Deus, pessoal, vocês estão em clima de férias já? Vamos falar sobre a corrida? Ai, que coisa bem boa! Nem acredito que a gente vai falar de corrida. Eu queria falar de outras coisas, mas vamos falar... do quê? Gente, atenção, para tudo. Lando Norris, race winner. Parabéns. A primeira vitória do Lando como campeão mundial, consequentemente a primeira vitória dele nesse ano. Pois é, né, gente? Demorou, mas chegou. Às vezes é assim que acontece mesmo na vida. Nesse episódio a gente vai, obviamente, repercutir a vitória do Lando, o DNF do Oscar. Vamos repercutir Max Verstappen, Absolute Cinema, naquela carrocinha que ele tem na mão, ok? Não tá mais tão carroça, é verdade. Vamos falar da melhora da Aston, vamos falar do off-grid, vamos falar do que esperar do Summer Break. Temos muito assunto e aí, já tô avisando que a nossa ideia é continuar tendo assunto durante o Summer Break, porque a Fórmula 1... mas vai ter. Eles brincam que eles param, mas eles só param de encostar no carro. É. Vocês acham que a Fórmula 1 é só carro? Você tem que falar com a Liberty Media. Bom, fato é que a McLaren não consegue desprezar a Hungria. É verdade. Olha, eles ignoraram vários circuitos ao longo desse ano, fizeram que meio que tanto faz. Eu acho que ignorar um circuito é uma expressão um pouco forte também, se a gente for assim, analisar friamente, que nem diria o nosso pai. Ai, nossa, sim, ele falou muito isso. Mas, como a gente já falou, foi a primeira vitória do Lando depois de ter sido campeão mundial, motivo pelo qual o Lando está no nosso porta-retrato. Eu amo essa foto dele, tá? Essa fotinho mítica dele, assim, da propaganda de Las Vegas, assim, eu acho icônica. Inclusive, esse relógio, ele tá na foto de capa do dump que ele postou dentro do carro. É o mesmo? É o mesmo relógio. Chique. Que é um relógio lindíssimo, aliás. Do patrocinador. É um Milé. Ele é listrado, assim, na pulseira. Me fugiu o nome, gente, desculpem. E ele tá com aquela roupa da Loewe. E o que foi que tu me falou quando tu viu aquela foto? Porque, assim, olha, eu não pude deixar de reparar que no Fashion Day de quinta-feira, que a Luísa muito expertamente produziu pra nós, que muito nem obrigada. Ela sempre faz, o Lando, ele tava com uma camisetinha da Loewe, né? Isso Sim. foi um grande assunto, né? Foi um grande assunto. Eu achei que ia repercutir mais, porque eu trouxe a público, né, a minha teoria de que o Lando, ele pode estar se tornando um clean boy aesthetic. Pois é. Entendeu? Porque ele tava o quê? Uma camiseta caneladinha da Loewe, uma calça jeans, assim, meio... Era da firma, né? Aquela calça lindíssima, inclusive. Inclusive, ele não tava com a calça antes, ele vestiu antes de entrar pelo portão do paddock, porque... Pelo publi. Logo em seguida, a McLaren postou o story com o link da calça. Que é o correto, né? Pra quem fala que piloto não é blogueiro, né, gente? Tipo... Ai, se alguém fala isso, que bobinho. Mas o que aconteceu? Na saída, o Lando postou várias fotos, né, comemorando a vitória dele. Sim. E ele postou fotos dele saindo já do circuito, né, do autódromo. Ah, e ele tava louco pra ir pra Ibiza, né, gente? Vamos falar a verdade. E ele tava com a mesma camisetinha que ele chegou. E isso é uma coisa que a Luísa sempre faz. Porque, assim, se a camisetinha de ida da viagem não sujou, foi um voo curto e tudo mais, ela sempre volta com a mesma blusa. É, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho pavor de levar muita bagagem em viagem. E eu posso falar isso porque eu entrego look nas viagens, tá? Eu já viajei pra invernos europeus com mala de mão e entreguei looks. Nova York a gente só vai de mala de mão, né? Mesmo que fique mais de semana. Dessa conversa eu participo. Então, uma grande sugestão é: vá com uma roupa pro aeroporto e volte com a mesma roupa. Cuidado pra não se sujar. Pois é, né? A pessoa não pode ser muito desastrada pra fazer essa técnica tua. Mas funciona, é muito bom. Dito isso, o Lando tava, assim, era visível a alegria e o alívio dele com essa vitória. Ah, ele tava com saudade do pódio, né? Tu viu o que ele escreveu na garrafa do champanhe? Ai, sim. Fofo, sabe? Ele tava tipo... Eu falei que sim, mas eu me esqueci. Mas era algo tipo assim, ai, que bom te ver de novo. Uma coisa assim, não era? Tô feliz de estar de volta. Isso aí. Porque sabe o que eu acho? A gente fala muito sobre como o Max estranha não tá num carro super competitivo e não tá ganhando. Eu acho que o Lando estranha igual, ele talvez só não comente tanto. É porque são estilos diferentes. Daqui a pouco a gente vai falar da Aston também. E o Fernando deu declarações sobre estar competitivo de novo. Sim. E eu acho que isso vale pra ele também, que é um outro piloto que tá muito acostumado a vencer, que conheceu muito as vitórias de perto. E depois passar por uma seca assim deve ser extra difícil. Sabe? Eu acho que deve ser mais difícil do que antes de tu começar a vencer, porque o Lando foi um piloto que passou por um período longo sem vitórias, né? Até a sua primeira vitória na carreira. Perfeito. Mas eu gostaria de conhecer a opinião de vocês e a tua, Giovanna, sobre o seguinte ponto. Qual? Lando Norris venceu
e convenceu? Ou ele só venceu? Não, eu acho que o Lando não só convenceu, como eu acho injusto a gente limitar o convencimento dele a somente essa corrida. Ah, é? Eu acho que ele, apesar de todas as limitações do carro, de todas as circunstâncias inoportunas que circundam ele nesse ano... Ai, que bonito, inofortunas, olha. Viu só? Eu nem sabia que existia essa Todos palavra. os empecilhos, né, que ele vem enfrentando. Não, eu realmente acho que o Lando, ele tá mostrando uma boa performance nesse ano. Sim. Inclusive em comparação ao Oscar, que eu considero um piloto excelente. Claro. E eu, pessoalmente, vocês sabem, se eu for torcer ou pra Lando pra Oscar, eu acho que eu vou torcer pro Oscar. Sim. Mas eu acho que, em comparação ao colega de equipe, o Lando, ele trouxe uma maturidade que eu acho que vem com ser campeão e vem também com essa confiança, essa tranquilidade dele ter atingido esse grande objetivo que todos eles têm, né? Claro. Então, eu realmente acho que o Lando, ele tem entregue uma performance muito boa com as ferramentas que ele tem tido. E dito isso, a McLaren trouxe atualizações pra Hungria, né? Atualizações essas que eles nem sabiam muito bem como é que ia performar no carro. Inclusive, o Oscar deu aspas icônicas na coletiva quinta-feira, falando, tipo, a gente, eu nem lembro muito bem se eu treinei isso no simulador ou não. Exatamente. Isso me pegou muito, mas visivelmente o carro tava mais competitivo, né? Pros dois. Perfeito, o carro tava mais competitivo. É evidente que os dois tiveram experiências diferentes de performance ao longo da prova. Sim. Especialmente depois do primeiro pit stop do Oscar, quando ele trocou pra pneus duros, ele sentiu bastante diferença quanto à degradação, né? Aí o Oscar, ele assim, ó, figurando nas cabeças dos pilotos mais azarados, né, dessa geração. E olha que pra tirar esse posto do Jorge, tá difícil, né? Tá difícil. E a primeira vitória do Oscar, que foi na Hungria, né? A McLaren tem essa cena com a Hungria. Deve ser alguma coisa, o pessoal que faz, tipo, mapa astral, aqueles cartografia astrológica. Ai, deve ter, ter né? alguma coisa, assim, né? E o Zac Brown não tava, né? Isso aí também, ano passado, influenciava muito. Eu não sei esse ano. O pessoal... É porque ano Papai passado... Army pode me trazer elementos aqui a respeito disso, mas ano passado a presença ou a ausência do Zac Brown era uma coisa muito impactante no resultado. E especialmente pro Oscar. Eu até me espanto perceber que foi pro Lando. E veja, tudo aquilo que a gente falou até agora, eu entendo que se não fossem pelas circunstâncias que aconteceram na prova e que estavam fora do controle dos pilotos, o Oscar... Infelizmente, vou falar rapidamente sobre isso em breve. Veja, o Oscar muito bem poderia ter vencido essa corrida também. Ele fez uma ótima largada. Sim. Mesmo com essa diferença de performance, de rendimento com o pneu duro, ele tava conseguindo manter a liderança ali. Não sei o quanto que o Lando não conseguiria ultrapassar ele na pista, caso outras coisas não tivessem acontecido. Ai, eu vou tirar esse elefante da sala. Eu aguentei até o minuto, o quê? 7, 8? E não sei bem em que minuto estamos. Eu vou tirar esse elefante da sala. Era pro Oscar ter vencido essa merda dessa corrida. Se não fosse o infeliz do Carlos Sainz. Bota na tela a edição. O minuto Carlos Sainz tá começando. Ridículo. Sinceramente, ridículo, tá? Concordo com o Oscar Piastri que o que o Carlos Sainz fez foi injustificável. Enfim. Não me venham dizer que ficou piscando bandeira azul, ele achava que era a torcida da Williams pra ele. Eu não aceito nada disso. Ai, gente, Horrível. a torcida da Williams tá diferente. Horrível, ruim. A declaração dele depois, dizendo que não ia se desculpar, piorou tudo. É porque... Horrível. Você, ouvinte, que me acompanha, já estamos na 3ª temporada desse podcast. Você me ouviu passar panos de todas as cores para Carlos Sainz. Tu tá rapidamente... Me viu defender ele, fazendo tudo que é coisa duvidável. Gente, tá? Vocês não se importem com a Luísa. Eu vou guardar o meu pano hoje, não passarei. Pela minha integridade, meu posicionamento, não passarei esse pano. Ridículo. A Luísa, ela tá buscando se posicionar como o craque neto da Fórmula 1. Não sei se vocês repararam nisso. Essa declaração eu achei assim... Eu aceito que isso não pode ser, gente. Uma pessoa não pode pilotar um carro de Fórmula 1 e falar uma bobagem dessa. Eu não aceito isso. E veja, geralmente seria tu passando pano pro Carlos Sainz, eu não vou passar pano. Exatamente. Eu não vou passar pano pro Carlos Sainz, mas eu vi várias tentativas de que isso acontecesse na internet, no Twitter especificamente. Ai, mentira. Ai, não me conta. Eu vi muita gente comentando que deu erro nas bandeiras, que tava piscando aleatoriamente e tudo mais, mas eu vou ser obrigada a concordar então com o Toto Wolff, que não falou sobre as bandeiras ou sobre o mecanismo da FIA, que obviamente se deu alguma coisa de errado ali, ruim, péssimo, sim, realmente não é culpa do piloto. Mas assim, pô, os engenheiros poderiam ter avisado que nem eles sempre avisam, ó, tá fluindo fulano. É, isso bandeira azul, sabe? Foi uma falha de comunicação
grande. Eu vi várias pessoas do meio, confiáveis e tal, falando coisas diferentes. Eu vi um assunto de que, essa história que o Carlos não teria recebido o aviso de que a bandeira azul era pra ele. Isso. Porque deu uma pane no sistema e não apareceu nem no volante, nem nas placas, que a FIA tinha confirmado essa informação e que os engenheiros, de fato, não tinham avisado a ele. Aí eu vi também pessoas falando que sim, deu problema na bandeira, mas que ele foi avisado no rádio, que parece que isso, inclusive, estava escrito no documento da penalidade dele, que aplicaram uma penalidade. Na hora, peguei meu computador e eu voltei ali nos rádios, porque na F1 TV tem uma transcrição dos rádios, que não tem todos os rádios, talvez tenha perdido ali, mas eu até dei uma olhadinha rápida e realmente eu não localizei o rádio da Williams avisando. O que não quer dizer que eles não avisaram. Não quer dizer que não tenham avisado, porque eles transcrevem, sei lá, 80% dos rádios. Isso, mas eu estou fechada com o Oscar Piastri, que fala que não liga. Não liga se ele não viu, se ele não soube, que isso era uma coisa inadmissível, ele tava lá brigando. Olha, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Oscar Piastri subiu no meu conceito. A pessoa... O Carlos Sainz conseguiu tirar ele do sério. Ela tá muito pistola. E porque eu achei assim, ó... Meu Deus, o tanto de pano que eu já passei pro Carlos, ele vem e me faz uma coisa dessas. Eu sei, eu tô aqui do teu lado todos os dias. Obrigada. Só que o negócio é o seguinte, gente. A briga ferrenha pelo P20 não pode gerar esse tipo de consequência. Eu gosto muito quando o Oscar extravasa no rádio, porque ele tem essa fama de homem de gelo, que inclusive ele não gosta que chamem ele de homem de gelo, né? Porque esse é o Kimi Raikkonen. Mas ele ganhou essa fama, essa coisa de não ter emoções, de não sei o quê. E eu acho que isso não é verdade. Ele tem um humor mais seco, mais irônico, assim, sabe? Faz parte, né? Então, um jeitinho Mas dele. eu sempre acho muito engraçado quando ele se exalta no rádio. E muitas vezes quem causa isso pra ele é o Carlos Sainz. Tanto que lá pro 2024 aconteceram várias instâncias. Foi em Miami, foi em Mônaco, que os dois se embretaram de alguma forma na pista e sempre eram os dois. E sempre que o Oscar reclamava no rádio de alguma coisa, tinha a ver com o Carlos Sainz. Não, então aí... meio que se criou essa coisa online e o Carlos deu uma declaração em Mônaco, aliás, falando que era como se tivesse um imã que juntasse os dois por algum motivo. Eu não sei por que nos juntaram. Bom, no caso da última corrida, caso ele não saiba, foi porque ele se atravessou na frente. Inferno! Eu não devia ter te falado que tu é o crackneto do automobilismo. Eu amei! Porque agora tu encarnou mais ainda no personagem. Eu acho que eu tenho um pouco de responsabilidade sobre isso agora. Agora te vira. Mas enfim. E o Carlos, inclusive, falou nessa ocasião de Mônaco, 2 anos atrás, fora das pistas, eles se dão super bem. Então ele não entendia por que sempre era casualmente entre os dois nas pistas. Olha, eu prefiro não opinar. Porque se vou for voltar opinar... aqui a minha elegância agora. Volta a tua elegância, Luísa, porque tu é muito elegante. Tu é mais elegante que eu. Obrigada. Agora, o Oscar Piastri, ele não ia conseguir também, né? Agora eu vou colocar um pouco de culpa nele. Porque ele não ia conseguir sair da Hungria sem dar uma causada. sem ter uma coisa assim, sem ter o nome dele na boca miúda. Porque, sabe, eu vou pensando na narrativa conforme as coisas vão acontecendo, né? E enquanto... Sei. Claro, porque a gente faz uns videozinhos de reação depois. E quando o Oscar fez aquela ótima largada, porque realmente foi uma largada muito boa do menino Oscar... Foi uma largada excelente. E ele foi mantendo aquela liderança e deu a primeira onda de pitstops, pareceu que deu tudo certo, mas a gente sabia que o pneu duro ia ferrar com a vida dele. E aí eu fiquei pensando, nossa, que legal se o Oscar vencer essa corrida. Porque depois de toda a função que aconteceu em 2024, das ordens de equipe, que aí a primeira vitória do Oscar não desceu muito bem pra vários fãs e tudo mais, quando o Lando ganhou no ano seguinte, ficou essa sensação de tipo, fechou o arco do herói, sabe? Tipo assim... Mas era só uma impressão. O Lando se deu posição em 2024 porque a McLaren errou a estratégia e, na real, foi culpa da McLaren, os pilotos não tiveram nada a ver. E, no fim, o Lando conseguiu a vitória dele em Budapeste, que coisa legal. E aí, conforme a corrida ia indo e parecia que talvez o Oscar fosse vencer, eu pensei, nossa, que legal, e agora o Oscar vai vencer, entre aspas, por mérito próprio. Não que não fosse ter mérito em 2024, mas sem uma alteração artificial da equipe, sem uma intervenção ali. Sem um climão, né? Sim, exato. Sem um climão ele ia vencer, assim, justo. Ninguém vai olhar pra ele e falar que ele não deveria ter vencido aquela corrida, mas sabe? Ano que vem tem Budapeste de novo. Mas aí vamos ver o que a McLaren vai aprontar pro ano que vem, né? Mas uma coisa que eu achei muito boa foi Max Verstappen nessa corrida. Porque ele, segundo... Ótima performance do Max. É esse Max que eu gosto. Porque ele falou assim, a gente fez uma corrida de sobrevivência. Não fez, não. Não fez, não. Porque levou aquele carro no braço, fez a manobra mais bonita do ano, venceu de Driver of the Day, tá? Corrida de sobrevivência, ninguém tá falando que foi uma referência do Max a Drive to Survive, né? Ninguém tá falando de como ele tá sendo Netflixer com essa quote, né? Mas ele... Giovana, ele ia amar tanto tu falar isso a respeito dele, eu nem vou nem te falar. O Max é da geração Netflix, né? Você sabe. Sim. É porque
eu gosto, porque o Max, ele ganhou um carro muito ruim no começo do ano, e ele reclama muito do carro, e ele sempre reclamou muito do carro. Independente de como ele estivesse no campeonato, o Max vai achar uma coisa ruim do carro. Sim, E não é que dessa vez ele terminou em P8. Não, ele terminou no pódio, ele entregou, entendeu? né? Sim, e o Max, perfeitamente, ele é essa figura que tava lá em 2023 só, ele ganhava no ano, tava lá 30 segundos na frente do P2 e ele ficava xingando no rádio, nossa, meu carro não vira, o cara tá lá ganhando a corrida, não sei como. E assim, se for perguntar pro DP, que é o engenheiro dele, ele fala, tudo bem ele gritar comigo, esse é o nosso jeito, é como a gente se comunica, eu, CLT, chego a tremer na base quando vejo essas coisas. Eu entendo. Mas o importante é que seja tudo bem entre eles, dito isso, o DP tá saindo da Red Bull, não falei que é por isso, obviamente não é por isso, né, claro gente? Que não. Eles se dão super bem, realmente. Mas a questão é que o Max, ele sempre foi muito vocal e ele sempre foi muito criterioso em como ele gosta que as coisas sejam. E isso faz parte também do grande problema Red Bull de ter um carro 100% Max, que é muito difícil de outro piloto se adaptar. Exato. Então, assim, nesse momento em que o Max não tá com um carro competitivo, o carro tem realmente vários problemas que qualquer piloto que sente ele vai reparar nesses problemas, é normal também que o Max seja mais vocal em relação a isso e nada esteja tão bem. Dito isso, ele conduziu muito bem essa corrida de sobrevivência que ele comentou. Inclusive, como ele defendeu as Ferraris, foi muito bom. Ele segurou muito bem as Ferraris, que estavam muito boas no circuito também. Sim. Estavam, tipo assim, a gente esperava que as Ferraris fossem vir fortes, inclusive a gente apostou no Lewis vencendo essa corrida. Porque na verdade, a gente não apostava que a Red Bull ia estar tão ajustada e nem a McLaren. Perfeito, a gente imaginava que, enfim, Mercedes segue no topo e logo em seguida a gente viria com uma Ferrari forte. Inclusive, eu acho que uma coisa muito legal que aconteceu na Hungria e que inclusive vai trazer uma discussão bem interessante pra volta das férias da Fórmula 1 é o quanto a gente vai ter uma McLaren e uma Red Bull de fato competitivas em relação à Ferrari e à Mercedes. Porque isso vai deixar o campeonato não só muito mais interessante, como agora nós temos duas equipes que brigam pelo campeonato de pilotos, especialmente, claro que pelos construtores, mas acho que esse vai ficar um pouco mais difícil. Mas assim, a McLaren totalmente poderia subir a sua pontuação, a Red Bull da mesma forma, sendo que a gente tem o atual campeão mundial em uma equipe e o Max, que é um múltiplo campeão mundial, sabe? Então, eu acho que isso vai apimentar bastante a discussão, se for verdade, o que me parece, sei lá, ao menos competitivos eles devem voltar. Perfeito. E especialmente considerando que a Mercedes, mais uma vez, trouxe problemas de confiabilidade, né? Sim. E eu acho interessante a gente olhar pra isso e perceber como, de fato, é um problema na confiabilidade. Não é assim, acontece no Kimi, acontece no Jorge, nananã, e dessa vez, pelo menos, o Toto teve uma comunicação muito melhor, sabe? Ele imediatamente falou que foi um problema 100% do carro, assumiu a culpa, elogiou o Jorge, né, que ele chegou ao P20 na largada e depois, Perfeito, né, recuperou e, enfim. Mas eu acho que essa vai ser uma discussão bem interessante, sabe? Do quanto mais duas equipes competitivas vão fazer frente à Mercedes e à Ferrari. Não, perfeitamente, e inclusive a gente chegará lá porque o George deu algumas declarações também sobre o que vem a seguir no campeonato, né? Mas é muito importante a gente lembrar que o campeonato, ele tá muito longe de terminar. Tem muita coisa que pode acontecer ainda. A principal pedra no sapato da Mercedes nesse momento, porque sim, eles têm um carro que, na hora que ele vai entregar performance, ele entrega mais performance do que os outros. Sim, exato. Porém, o que vai dar errado pra Mercedes nesse ano vai ser essa confiabilidade do carro. Eu diria que é o carro menos confiável do topo do grid. Veja, nesse momento tá prejudicando o campeonato do George, é evidente. Podemos, inclusive, considerar que daqui a algumas corridas, caso o George ultrapasse o Kimi, obviamente por mérito dele, mas a gente vai poder olhar e falar provavelmente que, nossa, a confiabilidade do carro tá prejudicando o Kimi também, sabe? Eu acho que o único ponto positivo disso, perdoe-me os fãs mercedistas, é o fato de que fica evidente que existe um problema que é externo aos dois pilotos. No ano passado a gente viu muita confusão entre Lando e Oscar, porque parecia que os dois carros eram excelentes. Sim. E eu não tô falando que o carro da Mercedes é ruim, mas eu acho que a Mercedes tem uma situação que evidencia mais a questão da confiabilidade nos dois carros. Perfeito. E eu acho que, de uma certa forma, isso é tapar um sol com a peneira, sabe? E ano passado a gente tava pisando em ovos pra falar sobre a McLaren, porque, enfim, o assunto inteiro era muito delicado, a gente tinha muita gente acompanhando muito esse campeonato e muita gente torcendo pra um lado, muita gente torcendo pro outro, muita gente torcendo pro Max também. Claro. Quem não gosta da McLaren se juntou ali no vagão do Max. Mas o que foi que aconteceu? Eu lembro muito, lá pelos arredores de Baku, que o Oscar, inclusive, deu umas batidas, acho que na classificatória e na corrida também. Nossa, eu nem lembrava mais disso. Sim, e lembra daquela imagem dele comendo uma banana enquanto assistia a corrida? Claro, foi em Baku. Perfeito. É isso aí. E... Nossa, parece que faz muito tempo disso. Parece que faz muito... Meio que faz quase um ano já, né? Isso quer dizer que as atualizações da Williams estão mais perto do que longe.
Aí chegaremos lá. Mas o que eu ia dizer com tudo isso? Nesse incidente de Baku, surgiu uma teoria da conspiração de que o chassi do Oscar estaria rachado. Há 1000 anos e que ninguém achava onde estava a rachadura. E aí, então, que a McLaren, meio que nem tava tentando procurar, mas enfim. Nem tinha tentado colar com cola quente. E, na minha impressão, na minha bolha da internet, pelo menos, eu até fiquei um pouco surpresa do quanto não pegou muita atração essa teoria. Porque era uma coisa que algumas pessoas defendiam muito forte, mas aquilo foi meio que tipo, não é tanto assim. Sim, sim. Porque realmente isso da gente conseguir olhar pra dois carros e ver, não, esse carro tá tendo uma performance muito diferente, tem que ser uma coisa bem gritante pra gente conseguir ver, sabe? Claro, óbvio. E veja, talvez seja só um grande azar do George que ele pagou o pato todas as vezes. Talvez a gente volte depois das falhas e seja a vez do Kimi pagar o pato, sabe? Vai saber, né? Ano passado, a gente foi pro Summer Break com o Oscar, líder do campeonato, e voltou com um Lando que teve uma reação e venceu o campeonato. E veja, a liderança do Oscar em relação ao Lando era de uns 40 e poucos pontos, mas ele em relação ao Max era de 100 pontos e chegou no final e o Max não só alcançou o Oscar como passou também, Como né? passou, exato. Então, assim, essa liderança grande que o Kimi tem em relação ao George não é algo insuperável, especialmente se a gente não conseguir confiar no carro da Mercedes, né? Perfeito. Bom, atenção, Giovana. Ai, o quê? Giovana. O quê? Eu era a teia do foguete. Tu era... Eu tô falando pra vocês, o foguete ele ia vir. Não tinha como ele não vir. Brilha, vai. Vocês... Vai começar agora o Minuto Fernando Alonso. Tá? Tudo bem, galera? Vamos lá, porque foi uma semana cheia de emoções pro nosso vovô garoto. O pessoal do Spotify, ela botou até a mão na cintura. Eu tô sempre me mexendo aqui, sabe? Um dia desses eu vou pensar num setup de podcast que eu possa ficar vagando pela sala enquanto eu falo, assim. Porque... Eu mostrei no último vlog. Ah, sim, eu vagando enquanto eu mando áudio, né? A dificuldade dela de parar. Pois é. Mas o que acontece? A Aston tava naquela situação de carroça, né? Que a gente acompanhava desde o começo do ano. A gente tinha essa promessa. Eles contrataram a Kaia Scodelario pra narrar lá a inauguração do carro. Fizeram um grande negócio, tudo... Mas aquela live deles que atrasou já hora deu... e meia, aquilo ali já era o Adrian falando assim, não, vou dar um susto aqui no pessoal. Vai demorar um pouco mais do que vocês estão esperando, mas vai vir. Já era um pouco. E eles fizeram, veja... Toda a divulgação do novo carro, da nova era, do novo regulamento foi em torno do Adrian Newey, do design, de tudo mais. Eles botavam, tipo assim, outdoor por Londres com o Adrian Newey, entendeu? Não era com o Fernando Alonso, não era com o Lance Stroll, entendeu? E veja, a gente chegou nesse ano, era um carro visivelmente mais lento. Em alguns momentos, o pessoal começou a fazer umas comparações. Ele não era visivelmente mais lento, ele era assustadoramente mais lento. E aí começaram Era um dos maiores fiascos da história da Fórmula 1, aquele carro. E aí começaram as comparações. Porque esse carro, olha, se a gente for analisar em comparação com um carro de Fórmula 2, a Fórmula 2 é mais rápida. Ai, que ódio. Se a gente for analisar em comparação com a Fórmula 3, a Fórmula 3 é mais rápida. Quando chegou na Porsche Cup, eu parei de ver. Aí chegou uma hora que, tipo assim, olha, nessa curva aqui, nesse momento, um carro de GT vai mais rápido. Gente, preocupante para um carro de Fórmula 1. Preocupante. E o que todas as outras equipes faziam? Tudo bem, a gente começa o ano de um jeito, chega algumas corridas depois, a gente já traz... um upgrade, depois traz mais 2, depois traz mais 1. Vai de pouquinho em pouquinho. Que inferno! Eu não aguento mais! De grão em grão a galinha enche o papo. Menos a Aston Martin, que tava lá em situação de carroça. E a Williams. Não, a Williams é um caso à parte também, né? Até o Carlos já falou que tá decepcionado com a Williams. Ai, nós com ele. Enfim, né? Pra vocês verem a situação. Mas aí a Aston Martin falou o quê? Não, a gente não vai fazer isso. E é de propósito, é uma estratégia. A gente vai atualizar muitas coisas ao mesmo tempo. O Fernando, esse infeliz do Fernando, ele falou isso aí da gente ficar um tempão ruim faz parte da estratégia. Quando eu ouvi ele falando aquilo, eu juro. El plan, né? Não, meu Deus do céu. É isso aí. E era verdade. Eles tiveram, veja, eles terminaram P13 e P14, inclusive com o Lance na frente do Alonso, mas enfim, né, essas coisas acontecem. O Alonso não ficou uma hora da corrida na zona de pontuação? Ficou. Assim, como teve uma hora que na classificatória que ele foi até um pedaço, mas aí no fim não deu pra passar pra Q3. Mas enfim, é bom P14? Depende. Pra situação que a Aston tava antes, é muito bom. Pelo amor de Deus, eles ganharam 10 posições. E o comentário que o Alonso fez eles depois ganharam da corrida... 8 posições, porque só tem 22, mas eles estavam sempre em último. Mas o comentário que o Alonso fez depois da corrida foi um comentário muito bom, porque ele falou que se sentiu competitivo de novo. Mas então, é aquilo que a gente tava falando no começo do episódio. Exato. E que ele comentou especialmente no começo da corrida, que ele sentia, inclusive, que tinha ritmo pra acompanhar uns carros mais da frente. É que o Fernando, né, ele deram um dedinho pra ele já quis a mão inteira.
Não, e ele tava numa good vibes, acho que é a última corrida antes das férias, sabe? Se fosse na escola, a gente não ia ter nem mais que ter que anotar nada no quadro, sabe? Isso, não ia ter tema pra levar pra casa. Isso. Mas ele tava com um amuleto fofíssimo, né, gente? Que amor. Ele levou O Leonard, o filhinho dele, pra conhecer, tirou foto com todos os mecânicos. Ai, quando eu vi isso hoje de manhã, porque não é que ele tirou foto com os mecânicos, ele tirou foto com o Fer e os mecânicos. Isso. No colinho, assim, tipo, que amor, gente. Fala sério. E eu achei um amor que o Leonard foi, não só porque, ai, sei lá se eles vão sair de férias, vão emendar, vão aproveitar, mas eu achei também muito fofo o quanto eles estão lidando como um momento especial, sabe? Tipo, o Gabi chegou, eles chegaram mais ou menos na mesma hora, assim, e parou pra brincar, pra mexer com o bebê, sabe? Também fofo, os mecânicos dando atenção, sabe? O Fernando, tipo, ele, veja, quantos meses tem o Leonard? 3, 4 meses? Ele nasceu lá na semana do Japão, lembra? Gente, ele ficou andando com a criança em volta do carro. Mostrando o Ele carro. mostrando o carro. E ele... Que fofo! E digo mais, ele esperou o carro melhorar pra apresentar Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção, não só do Fernando, mas também de outros pilotos? O quê? O quanto vários deles acabaram mostrando algumas coisas da sua vida pessoal nessa semana. É verdade. Eu acho que especialmente pra curtir agora o verão e fotos e coisas que vão aparecer e que não sejam um big deal, assim, pras pessoas, sabe? Perfeito. Tipo o Arvid que mostrou a namorada. Perfeito, O próprio Fernando Alonso que com mostrou o bebê. Porque isso é uma coisa que deve dar uma tranquilidade pra eles agora que eles vão ficar, tipo, aí em praia, em barco, em Não coisa. tem, tipo, mais breaking, entendeu? Sim, nossa, o Arvid tá com a namorada. Ah, todo mundo já sabe que ele tá com a namorada, sabe? Eu achei fofo isso, sabe? Sim. E também... Preparação pras férias, né? E claro, né, gente, que teve quem tenha feito, assim, de bom gosto, igual o Fernando, né, o Arvid. Mas teve também o Carlos Sainz, que no Fan Stage falou pro pessoal o quê? Que o Lando tava indo pra Ibiza. Dele ele não fala, né? Ele fala dos outros. Não, o pior é que ele falou hoje, ele gravou um reel pra Williams, falando, eu no meu summer break sempre vou para Mallorca, porque eles têm casa, né? Sim, a família o clã Sainz, né? O clã Sainz, se fosse na Castelo de Caras, seria aí clã Sainz curte verão europeu. Mas quem assiste Drive to Survive, quem não assiste é um fã melhor, né, gente? A gente já sabe, tô brincando. Mas eles mostram, tem uma parte, alguma das temporadas que eles mostram a família Sainz, eles mostram a casa. Aquela cena que o tipo, Sainz serve belíssima. gazpacho pra família. Isso. Quem quer gazpacho? Todos querem gazpacho? Todos querem gazpacho. Sim, é isso aí. A casa é belíssima. Sim. Quem acompanha blogueiras de moda, Silvia Braz, estava em Mallorca de férias com as filhas essa semana. Olha só. Sim, e o Jorge e o Kim me ameaçaram contar também, né? Eles estavam no fan stage, e daí começou assim, eu sei pra onde tu vai nas férias. E daí o Jorge falou pro Kimi. E o Kimi falou, eu também sei pra onde tu vai. Mas não revelaram, como se eles não fossem postar os dump deles, né? Eles vão. Trabalhador, só o infeliz do Alex Albon, tá? Ai, não. Alex Albon. O Bifest está com você. Be fast. Alex Albon is with you. Alex Albon vai passar as férias trabalhando, porque é o que a gente falou, E né? a Lily, a coitada da Lily, já tava lá tirando foto hoje. Foi junto. Sim. Mas é aquela coisa, sabe? Eles só não podem tocar no carro, mas assim, se eles vão tocar o Alex Albon um mês inteiro pra África do Sul pra fazer evento promocional da Williams... Mas pelo menos a Williams fretou jato pra ele. Sim, tem fotinho já nas redes dele, Claro, dormindo no jato, assim. Por que uma tem múmia. fotinho dele? Porque eles postam. Eles ficam falando, Eles mas eles contam, postam. Ai, não quero saber pra onde eu vou. Ai, faça-me o favor. Mas o Alex Albon vai estar fazendo eventos promocionais com a Williams na África do Sul. Que, aliás, dizem que é um destino belíssimo, né? Dizem que é um destino belíssimo, é um destino que faz parte da história da Fórmula 1. A gente tinha corrida lá em Kyalami. E, atualmente, o continente africano é o único continente que não está no campeonato da Fórmula 1. E existem altos planos de levar de volta pra África do Sul. Muita gente apoia isso. Eu acho que no ano retrasado, não no passado, a premiação da FIA no final do ano foi... Em Ruanda. Isso. E aí, aqueceram muitos os boatos sobre a volta e esse lobby, enfim, né, que tava sendo feito. Sim. Agora a Malásia, né, gente... Vai nos matar um pouquinho da saudade da Malásia. É que a Malásia, Sepang é um grande circuito, né? Eu sei que não é na África, né, gente? Eu só lembrei do assunto. Sim, a gente tá falando de circuitos. Eu vou circuitos. passar de ignorante. A gente tá falando de circuitos que não estão mais no calendário, enfim. E Sepang é um grande circuito e que ele eu vai amei voltar que vocês nesse ano. amaram também quando a gente falou disso. Sim, muito legal. E a gente foi super rápido do conteúdo porque a gente falou, ó,
tá com jeito de que vai sair, vamos fazer. Deixar prontinho. E aí, enfim, já mandei pra Tatá, minha amiga que morou na Malásia, porque ela deve ter amado, ela é muito fã de Fórmula 1. Sim, é super fã do Hamilton e do Alex Albon. E, inclusive, na época que ela tava morando lá, ela falou, bem que podia voltar a Fórmula 1 Ela tentou pra ir cá. pra Singapura, não tentou? Ela tentou ir pra Singapura, mas no fim foi bem em cima da hora, tava super caro. E os ingressos são caríssimos, Ai, adoraria ir pra Singapura também na Fórmula 1. Inclusive, a Fórmula 1 vai fazer essa logística, né? Eles vão fazer Malásia e Singapura numa doubleheader. Porque pra eles vai ser muito mais Claro, fácil, né? Um óbvio. fuso super difícil, enfim. E vai ser o GP do Bahrein, né? Só que vai ser hospedado na Malásia. Mas é legal, pelo menos vai ter mais uma etapa, né? Enfim, achei legal e a gente vai poder matar um pouquinho da saudade do circuito. E um dos motivos pelos quais o circuito não tá mais no calendário é porque bancar estar no calendário da Fórmula 1 custa caríssimo. muito dinheiro. E nesse caso, inclusive, vai ser o Bahrein que vai bancar, porque vai ser o GP do Bahrein. Mas Então, eu achei legal, tu achou legal? eu achei muito legal. Uma coisa muito boa que aconteceu, o Nico Hülkenberg marcou seus primeiros pontos do ano. Isso foi muito legal, especialmente porque ele tava com a família inteira por lá. É porque tava todo mundo já meio organizado pra sair de férias. Praticamente todas as wags estavam. Enfim. Sim, a gente sempre faz esse comentário, onde sempre tem um monte de parente, um monte de gente. Claro. Porque eles emendam, eles não voltam pra casa antes de sair de férias pra outro lugar, né? Perfeito, ainda mais que era na Europa, tipo, se eles vão fazer algum lugar do verão europeu. Ele tava lá com a filha, com o cachorro, com a sobrinha, tava todo mundo ali com ele. Literalmente. E eu já falei pra vocês que a filha do Nico Hülkenberg, a diva Noemi, ela é o futuro dos Hülkenberg no automobilismo. Simplesmente, a diva fez o quê? Um show no simulador da Audi, tá? Não, e assim, olha, pra mim, a melhor parte da filha do Hülkenberg no simulador não é o quão direitinho ela tava lá já guiando. Sim, porque super a diva bem. já tava, tipo, perfeita no simulador, tá? Não, o projeto Verstappen, tá? Aham. Mas ela não alcançava o pedal porque ela é muito pequenininha. A perninha é muito curta. Então ela botou a prima pra ficar segurando o pedal, só o acelerador. Porque só precisa do acelerador. Freio não precisa, né, Não, gente? não. Porque é assim que se anda rápido. Eu tô toda hora falando isso. Mas enfim, a menininha ficou lá segurando o pedal do acelerador pra ela, enquanto ela guiava no volante. Tava, tipo assim, tudo. Tudo. A diva Noemi, né, gente? A gente já sabe que ela já tem o kart, ela ganhou de aniversário ano passado. A gente, né, publicizou isso aqui porque é o futuro do automobilismo, né, gente? A mãe sabem dela disso. já postou o vídeo dela sabendo o nome de todos os pilotos de Fórmula 1. Óbvio. E aí, assim, só pra completar, a cereja do bolo foi o quê? Zeus Hülkenberg, porque no último episódio a gente atualizou todos os álbum pets, e aí o Zeus, acho que ele, né, ouvinte, Fester que deve ser, Total. ele falou, gente, preciso dar meu nome. Ele simplesmente, ele postou um dump. O cachorro do Hülkenberg postou um dump. De Aí- fotos dele no paddock. Aí era assim, ele assim na frente de uma foto do Nico, ele na frente da Andrada Audi. E depois disso, ele ainda fez o quê? Uma exibição de todos os truques que ele sabe fazer. Deita, rola, dá patinha. Tipo, icônico. E ele tava lá pra dar os parabéns pro Nico, né? Achei legal também que ele pontuou pela primeira vez com todo mundo Que lá pra amor, comemorar né? com ele. Inclusive, o dump da esposa dele no Instagram foi muito bom. Tem umas fotos dele super, tipo, formadores de aura, sabe? Ela com aquelas máscaras de LED e o cachorro, sabe? É porque Diva. é assim, é o combo perfeito, entendeu? É o Ken humano, a Barbie, entendeu? A filha Perfeito. da Barbie, o cachorro do Como Ken. é que é o nome da filha da Barbie? Ai, não me faz Não é perguntar. a Kelly. Não é a Kelly, a pequenininha. Agora, Giovana, semana passada, olha o que riram de mim, que todos os nomes de álbum pet que eu sabia era o Jaffa Cake. O Jaffa Cake. Pois eu vou te dizer, chegou ao meu conhecimento que o servo, O Bambam. Bambam, que é o vizinho, mas que eles consideram, ele não tá autorizado a receber Nandos, né? Porque não é deles, né? O servo. Assim, Aí eles Dá um mostraram... contexto pro pessoal, Luísa. Porque o que o Nandos tem a ver com o álbum Pets? Porque sempre que os álbum pets consideram que eles são merecedores de um agrado, ou porque o álbum foi bem, ou porque alguma coisa boa aconteceu pra eles, a família álbum deve, né, servir o fast food Nandos pros pets. Essa é uma piada que eles fazem, né? Eu imagino Sim, que... é o mesmo Nandos do One Direction, pras Directioners ouvindo. Pois chegou ao meu conhecimento que Bambam é alimentado por frutas e vegetais. Uma alimentação natural, assim, tipo Roscoe. Isso. Atenção para a lista de preferidos. Tá. Maçãs, Gosto. pêssegos, Bom. peras, cenouras e ervilha. Juro por Deus. Eu fiz o print, Giovana. Eu vou te mandar. Eles... Me lembra de contar um dia desses no Bifest a história do Fernando Alonso comendo pêssego. Uma hora dessas chega por aí. Ah, tá bom. Eu lembro. Gente, achei que o Bambam arrasou. Não, assim, o Bambam, tipo assim, ó. Um lacre, tá? Próxima vez que você estiver no Whole Foods, você vai encontrar com o Bambam por lá. Bom, agora, mais pessoas, bichos, animais, seres humanos. Ai, gente, muito confuso. Que foram muito bem. RB. Não teve skate moda no paddock. Ai, gente. Eles estão guardando isso pra uma collab com o Bifest, sabe? Prometa. E aí, o que aconteceu?
Eles pontuaram, né? Os 2 carros pontuaram agora na Hungria. Mais uma vez. E eles são atualmente o P5 do Campeonato dos Construtores. Oh, e isso é extra bom, porque veja, esse ano passado eles foram P6, só que ano passado tinha uma equipe a menos, né? Isso. Então, agora eles são P5 com uma equipe a mais, ou seja, mais difícil. Perfeito. E depois deles, tipo assim, o P5 é o auge que eles podem conseguir, porque agora quem tá na frente? Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull. Então, assim, o P5 é o P1 do meio pra baixo. Exato. Sabe? Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Tipo, que grande trabalho, sabe? Que grande trabalho. E é mérito do carro, com certeza, mas é mérito dos pilotos também, sabe? Sim. Eles foram o pit stop mais rápido da corrida. Eu não tinha visto isso. Ah, eu não vi isso também. 1.99. Nossa, arrasaram? Oh, teve uma equipe que venceu, tipo, o ano do pit stop mais rápido, salvo engano, foi 1.99 também. E eu não lembro se foi a Ferrari ou se foi a Red Bull. Tipo, isso é muito equipe, entendeu? Sim, uma grande equipe. Exato, mas assim, o trabalho de equipe sendo refletido de várias formas, sabe? Perfeito. Nos construtores, no pit stop rápido, nos 2 pilotos pontuando. E isso eu acho muito legal, porque não era pra eles serem uma equipe que se destaca, por exemplo. Tipo Exato. assim, eles têm essa questão de ser uma equipe júnior. O chefe de equipe deles é um novato. Ele é, inclusive, super amigo do Jonathan Whitley. Porque eles entraram na época na Benetton meio juntos, assim, enfim. Perfeito. E um cara que escalou até o topo e agora ele tá inaugurando de chefe de equipe. No episódio passado, a gente contou uma história bem legal de como ele geriu a questão das atualizações na corrida Isso, anterior. boa. Né? Enfim, então quem quiser, de novo, veja essa entrevista pra conhecê-lo um pouco melhor. E os pilotos estão fazendo um grande trabalho, né? E aqui eu acho que vale a gente falar de Liam Lawson e de Arvid. Sim. Porque o Arvid, como um rookie também, ele tá fazendo um trabalho excelente. Eu acho que ele tá dando pouco problema, então a gente fala pouco dele. Mas eu já falei, né? Na semana passada eu falei isso e vou repetir agora. Eu acho muito bom que esse primeiro ano seja um ano tranquilo do ponto de vista midiático. Sim. Sabe? É bom pro desenvolvimento dele também. Não no sentido de que ele não seja reconhecido pelas coisas que ele faz, porque é óbvio Perfeito. que isso é muito bom e que é merecido que ele seja reconhecido. Mas enfim, eu acho que traz um buzz também que poderia colocar uma pressão ou qualquer coisa que poderia atrapalhá-lo. Aham. Enfim. Bom, dito isso, entramos no Summer Break com Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, George Russell, P1, 2 e 3 do Campeonato dos Pilotos, em uma situação que eu tenho certeza que pode mudar bastante até o final do ano, Perfeito. pelas razões acima expostas. É isso aí. Tá. Já justificamos nossa resposta aqui. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aquele vídeo de ontem do Jorge indo embora da Hungria, Com o pote com o prensado de presunto e queijo dele ali dentro, né? ele tinha conseguido dar uma mordida. Uma única. E aí disseram pra ele assim, eu aposto que foi isso. Ai, Jorge, último videozinho. última coisinha que vamos gravar Grava uma coisinha mais um pra rapidinha. nós. A gente microfona aqui rapidinho. E aí o Jorge sai da hospitalidade dando tchau pra rapaziada, dá um abraço numa moça, nananã. E ele tá descendo a escadaria e ele se encontra com o pai do Kimi. Eu achei legal o que ele falou pro pai do Kimi. Não, eu achei, mas eu não sei se é uma coisa meio italiano, não sei. Me pareceu uma coisa tipo, eu tenho que dar um tchau aqui, gente, sou uma pessoa educada. E eles se apertaram as mãos, tipo, pessoal, e aí, tudo bem? E o Jorge, um lorde, olha pro pai do Kimi, infelizmente esqueci o nome do senhor. Acho que é Marco. Olha pro Marco, pai do Kimi, e diz assim, muito impressionante esse primeiro semestre, hein? Parabéns. É muita classe, né? E muito educado Educação. da parte do Aí, Jorge. O Jorge tava com aquele Tupperware com o prensado ali, mordido. Tava. Deixou a coisa assim. E também parecia que ele tava... Ele começou a fazer, tipo... Começou a ponderar as coisas que tinham acontecido nesse primeiro semestre, o que ele esperava pro próximo. Pareceu levemente que ele tava meio com a voz embargada. Pareceu levemente, mas pode ser coisa da minha cabeça. Talvez seja a fanfiqueira que habita em mim pensando nisso. Ai, tu também achou? Mas ele falou, basicamente, que ele tava um pouco decepcionado, sim. Mas que pra ele não adiantava ficar decepcionado, que agora ele precisa baixar a cabeça e trabalhar no que tá no controle dele, né? É verdade. Eu achei uma postura correta do George. Ele Mas falou não tem que... o que ele fazer. O que ele vai fazer? Ele falou que tem muito campeonato pela frente e que tudo pode acontecer. Eu acho que tudo é muita coisa. Mas o P3 disputar o P1 é uma coisa completamente possível. Pelo amor de Deus. E assim, sinceramente, eu acho que as coisas estão muito abertas e o campeonato tá muito aberto. Agora a gente acabou de ter a notícia Perfeito. de que, de fato, vai ter mais uma etapa, né, das duas que tinham sido canceladas. Agora uma só vai ficar faltando. Se é que vai ficar, porque talvez até o final do ano vai saber se não anunciam. Um GP pra substituir a Arábia Saudita. Exatamente. Sinceramente, eu entendo que o campeonato vai tomando a sua forma. Óbvio, se a primeira etapa não fosse importante, ela simplesmente não aconteceria. É isso aí. Mas, com certeza, especialmente depois do ano passado, se alguém disser que não tem mais como, gente, duvide. Ai, estamos em Summer Break. Então, gente, se você é novo aqui no Bifest, não sabe ainda como é que a gente opera, a gente
segue operando, né? Isso. Normal, porque assunto com certeza tem. E se a gente achar que não tem assunto, a gente conversa com vocês. Ó, pessoal, essa semana não rolou muita coisa, não vamos fazer o pod ou coisas assim. Mas no geral, a gente vai seguir falando dos nossos assuntos. No geral, a gente vai comentar com vocês. A gente aproveita pra ficar conversando bastante sobre 1000 curiosidades, 1000 coisas que a gente adora. E nem sempre dá tempo de fazer quando tá tendo corrida. Exato. Mas como funciona isso pros pilotos? Os pilotos agora, eles estão em férias. Férias tipo CLT. Eles não são CLTs, mas, enfim, férias, as equipes estão em férias também. E o que acontece? As montadoras, enfim, as fábricas, elas têm um determinado período do Summer Break que elas ficam de portas fechadas. O que isso significa? Nada do desenvolvimento dos carros pode ser feito dentro das fábricas num período de mais ou menos uns 10 dias, 2 semanas, né? Que é mais ou menos um meião desse Summer Break. Eu não lembro exatamente quanto tempo que é, mas inclusive cada equipe pode escolher, a gente vai fazer do dia 1 ao dia 10, a gente vai fazer do dia 5 ao dia 15, enfim. Mas na prática, são empresas, né, que operam com muitos funcionários, então a parte de marketing, administrativo, coisas que não tem a ver com a performance do carro, eles seguem operando normalmente. Como a gente viu com o Alex Albon, que vai fazer uma tour midiática pela África do Sul. Exatamente. Né? Mas, enfim, e quando eles voltarem, tá voltado, né, gente? E aí é pernas pra que te quero. Bom, vamos fazer interatividade? Sabe vamos? De quem a gente vai responder uma pergunta hoje? De quem? Do Flávio Clemente. O grande Faster! O Flávio teve a pachorra de nos mandar semana passada que estava ouvindo o podcast das Areias do Leblon. Tá? Pelo amor de Deus, a gente aqui em Porto Alegre, um dia mais úmido que o outro. Pelo amor de Deus, não para de chover, a gente tá virando sapo nessa cidade. Sabe aquela coisa do cabelo bandido, ou ele tá preso ou ele tá armado? Ai, o meu, no caso. É tipo a situação do Bifest nesse momento. Gente, mas então, primeiro, bom, o Flávio mandou isso no direct, eu falei pra ele, vou te responder no pod. Ele, Muito Querido, obrigada por estar Flávio. toda semana aqui com a gente, Flávio. Como vocês conseguem gravar tudo sobre a Fórmula 1? Vocês sempre lembram das referências de anos atrás. Fico chocado com a mente de vocês, é muito boa. Muito obrigada, Flávio, primeiramente. É uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E eu acho que a gente se prepara um pouco, tipo assim, se é uma questão de podcast, por exemplo, a gente tem um roteiro. Seria legal eu falar disso, a gente vai lembrando ao longo da semana, a gente vai anotando. Mas eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem isso da organização. Mas também tem de tu saber a referência logo no começo, né? Veja, o pessoal que acompanhou a temporada do ano passado, com certeza se a gente falar, tipo, ordens de equipe, Papai Rules, vocês vão lembrar de 1000 coisas, entendeu? Por quê? Porque acompanhou. Uhum. E eu acho que a gente tem um pouco disso, e verdade é que a gente já acompanhava a Fórmula 1 há muito tempo antes de fazer o Bifest. Uhum. E a gente começou a fazer o Bi porque a gente pensou assim, nossa, mas essa conversa aqui que a gente teve teria sido um podcast legal. Uhum. Se eu fizesse vidinho pra rede social, eu teria feito um vídeo sobre isso. Sabe? Exato. Então, eu acho que tem um pouco da vivência, da gente lembrar de coisas que aconteceram e tal. E de naturalmente a gente gostar de consumir esse tipo de conteúdo, de pesquisa, de ir atrás, de falar uma coisa e ficar puxando outra. Eu acho que tem esse outro lado também. E além da gente estar aqui nesse lado da produção de conteúdo também, nós também somos fãs no sentido de que a gente gosta de depois da gente fazer o nosso, a gente vai lá ver o dos outros também, sabe? Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal é que a internet opera como uma grande bolha. E, por exemplo, assim, a minha era queridinha da Fórmula 1, pessoalmente, são os 2010. Eu acho o máximo. E tem uma grande comunidade de pessoas na internet que também gosta desses 2010. Colaboram com esse assunto. Nossa, 2012, uma grande temporada. Nossa, sim, vamos reassistir, vamos conversar sobre isso. Então, eu acho que isso de estar também sempre voltando, sempre revendo, sempre relembrando das coisas, é uma coisa que a gente gosta de fazer, então fica na nossa cabeça, sabe? E do ponto de vista prático, pra gente trazer, não só no podcast, mas nos conteúdos ao longo da semana nas redes. Por exemplo, assim, vou dizer uma coisa pra vocês. A gente tem um calendário que a gente compartilha, que a gente vai colocando notas. Esses dias deu um bug no meu computador e ele desceu, tipo, pras últimas semanas do ano. E já tinha gente que tinha deixado post-it lá de ideia que tinha tido. É que eu tive uma ideia pra um grande post de véspera de Natal. De uma historinha, de um piloto, de uma coisa que ele faz na véspera de Natal. Nossa, me lembrei, deixa eu ir lá anotar, porque em dezembro eu pensar que vídeo que eu posso fazer sobre Natal. Vai saber se eu vou me lembrar. Não vai lembrar. Disso. Então, assim, já tem... Eu falo assim, olha, só ontem, enquanto eu fazia um vídeo que vai entrar essa semana, eu já achei coisas tipo assim, nossa, isso daqui pra Baku vai ser muito legal a gente falar. Agora, falando da Malásia, nossa, esse daqui não vou colocar no preview da Malásia, eu vou deixar pra gente falar na semana que tiver a corrida. Isso é bem legal, como a gente gosta de fazer os vídeos com pesquisa, e a gente acaba fazendo conteúdos que não são só sobre coisas que estão acontecendo agora, mas a gente conta outras histórias de coisas que já aconteceram. Perfeito. Acaba que a gente faz bastante pesquisa
e vai tendo ideias, né? E as pesquisas, elas não rendem também só pra um vídeo também, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Acho que é isso. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, comentem aqui, a gente vai batendo papo sobre isso. Segue conversando. Ainda mais agora semana. que tem Summer Break. Ai, que beleza. Dá pra colocar 500 mil telas nos stories, dá pra bater bastante papo. Vai ficar mais entre a bolha do jeito que a gente gosta mesmo, então é isso aí. Bom, gente, então a Fórmula 1 está de férias pelas próximas 4 semanas, o Bifest não. Se vocês estão de férias, boas férias, aproveitem. Exato. A gente vai ficar por aqui, tentando fazer uma curadoria leve, divertida, gostosa, que ocupe o tempo de vocês de um jeito honrado. A gente não pretende ficar aqui, enchendo linguiça, matando cachorro a grito. Mas fazer alguma coisa que seja prazerosa e que a gente mate um pouquinho da saudade, porque eu sei que a maioria já está com saudades da Fórmula 1. É verdade. Mas essa pausa vai ser muito boa pra eles descansarem, pra eles desenvolverem as coisas. E na volta, com certeza, eles voltam mais fortes. E vamos fazer uma pausa boa pra gente também, né? Divertida, pra gente falar de umas alegre. coisas diferentes, lembrar de umas histórias mais antigas, fazer mais brincadeira, umas coisas mais descontraídas. Enfim, vai ser legal pra gente também. É isso, gente. Bom, muito obrigada pela companhia de vocês. O Bifest rola todas as terças-feiras ao meio-dia. Se você gostou desse episódio, por favor, considere deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e avaliar o nosso podcast se você está nos ouvindo pelo Spotify. E nós também estamos com vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nas outras redes sociais, nós somos o @BeFastPodcast em todas elas. Gente, muito obrigada pela companhia. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um beijo! Tchau!